Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos na Fraternidade Espírita Amor e Caridade, participando do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos hoje na questão 1010 e, antes de qualquer coisa, agradecemos a Deus, ao Mestre Jesus e a equipe de Dr. Pedro Luiz e a cada um de vocês, independente de que hora, que possam acessar, participar. Que a luz de Deus esteja em nossos corações e muito obrigada. Dani vai ler para a gente uma mensagem, nós vamos fazer a nossa prece inicial e Carol vai nos ajudar com a leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da noite. Tempo e oportunidade. O tempo é o mais sábio e o mais justo dos juízes. A todos ele oferece as mesmas oportunidades de ascensão. Devagar, revela as mais ocultas intenções de todas as criaturas. Não menosprezes o valor dos minutos. Tempo perdido é bênção inaproveitada. O dia de hoje é a tua melhor oportunidade de conquista. Não cruzes os braços, esperando pelos acontecimentos. Faze acontecerem a tua felicidade, a tua alegria, a tua paz. Agora é o teu momento de brilhar e preparar um amanhã tranquilo. O tempo é semelhante à gleba. Devolve sempre aquilo que recebe, produzindo de acordo com a semeadura. Vamos lá? Mestre Jesus, com imensa gratidão e alegria, Senhor, iniciamos mais um estudo na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Que essa espiritualidade amiga e benfazeja, que nos conduz aos ensinamentos do Mestre Jesus, possa, Senhor, em cada um de nós, acender a nossa luz, acordar e despertar a nossa mente para os mais puros sentimentos, para o maior trabalho que é amar ao próximo. Deus, Mestre Jesus, que neste ano, que já estamos iniciando o último mês, na alegria e na bênção da tua misericórdia, só vamos pensar, trabalhar no justo, no correto, na caridade e no teu amor. Que todas as notícias possam nos alegrar os corações, na certeza de um Deus justo, soberanamente bom. Mestre, que cada um de nós traga em nossas mãos, em nossos sentimentos, em nosso coração o teu amor. Senhor, que as luzes deste Natal, que relembram o nascimento do Mestre Jesus, possa renascer em cada um de nós a alegria e a esperança de novos tempos. Sejamos fortes, sejamos esperançosos, tenhamos a fraternidade do olhar ao próximo. Que todos possam receber estas vibrações de amor nos hospitais, nas ruas, nas cidades, nos presídios, em cada cidade, em cada cantinho do nosso planeta, em todo o universo do Deus maior, a certeza de que tudo vai passar e nós sairemos mais fortes, mais humanos, mais etéreos, com muito mais luz e alegria no teu amor, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, parte 4, capítulo 2, das penas e gozos futuros, ressurreição da carne. Questão 1010, pergunta: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Resposta: como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão do que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente.
A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Pessoal, vale muito a pena a gente prestar muita atenção. Nós estamos no tópico da última parte, ressurreição da carne. A questão começa com o número 1010. Então, a partir da segunda edição do original do Livro dos Espíritos, em Paris, com a codificação de Kardec, houve um erro de impressão e como Kardec era muito preciso e correto em toda a sua metodologia, na hora de imprimir, colocaram da mesma forma em que receberam. Portanto, a questão 1010 se questiona muito, que nós falamos que o Livro dos Espíritos tem 1019 questões e alguns falam que tem 1018. Porém, é o seguinte, a questão 1010, na tradução de Guilhom Ribeiro, ela veio, a gente coloca aqui como letra A, uma outra pergunta dentro da questão 1010. E depois ela pula para a questão 1012. Por isso ela chega a 1019. Na tradução do ID ou de alguns outros tradutores, tem a questão 1011, em outros não tem, e aí ele chega ao número 1018. Portanto, isso se torna irrelevante porque nenhuma questão deixou de estar nos livros e nas várias impressões e nas várias edições, independente se é da ID, se é do Noleto, se é de Guilhom Ribeiro a tradução. É importante que nós saibamos que isso, neste momento, alguns vão ter aí nos seus livros a questão 1011, outros vão ter a 1010 com um tópico sem uma questão, que é uma pergunta, sem o número da questão, e pula para 1012. Por isso que a gente fala que o Livro dos Espíritos, né, a questão 1011 foi sublimada, ela só não foi numerada, mas não faz, não se perde nenhum ensinamento, nenhuma linha do que foi codificado, se nós seguirmos aqui. Então, isto posto, né, a gente vai chamar atenção para algo em que o Espiritismo é muito criticado. Uma das bases, um dos pilares, um dos princípios do Espiritismo é a aceitação de uma vida imortal, da reencarnação. Na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já, como cientista, ele já colocava: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Kardec também coloca no seu capítulo 4 e no 19 também do Evangelho, dizendo o seguinte, que se tudo que está codificado pela pleiade do Espírito da Verdade, que é Jesus, e todos os bons espíritos que ajudaram a responder essas 1019 questões, Kardec diz que tudo que está na base dos 5 livros que detalham e explicam toda a vida no plano espiritual, ele diz que se em algum momento a ciência contradizer ou modificar a essência do que eles codificaram, e ele dizia, se tiver dúvida, fique com a ciência. A certeza do ensinamento do Consolador prometido, que Jesus disse que nos enviaria e que ele nunca mais nos abandonaria. Então, quando ele fala na razão, na fé verdadeira, é aquela que encara a razão face a face. A lógica, a certeza de que a ciência caminha junto com as leis divinas. A certeza de que o homem só domina 5% do que ele conhece do universo. Então, diante desses ensinamentos, esse tópico de hoje ele toma uma proposta muito séria: ressurreição da carne. Por que essa palavra? Por que muitas vezes os espíritas nós apanhamos tanto com relação às demais religiões? Então, vale muito a pena a gente entender essa questão 1010, né? Então, ele fala o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. E o que os bons espíritos, São Luís responde, como um dos espíritos que ajuda a responder os questionamentos. Então, São Luís diz, como quereris que fosse de outro modo? Né? Então, a gente vai puxar aqui
dentro da razão que Kardec nos convida, né? A palavra ressurreição é o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida, né? E a palavra reencarnar, né? O que ela vem? De encarnar e tornar-se carne e viver de novo. Então, vale muito a pena a gente pensar o seguinte: biologicamente, né? A ciência, né? Independente da ciência, a nossa constatação já nos permite perceber que a matéria, quando se transforma e decompõe, um corpo humano decomposto, né, e desgastado, ele não volta. Isso é biologicamente impossível. Jesus não mente. Deus não mente. Nós não podemos ter uma fé que seremos cegos guiando cegos. Então, a palavra dogma, ela fala que é aquilo que não pode ser contestado, né? E vale muito a pena nós lembrarmos que, primeiro, Jesus, ele não criou religião. A religião é criação humana. Qualquer um de nós podemos criar um estatuto e montar uma igreja. Só na Índia tem 6.000 religiões diferentes. Aqui no Brasil, eu pesquisei há mais ou menos 2 anos atrás, já tinha 9.970 religiões cadastradas e codificadas. Então, a religião é coisa do homem. Deus veio nos ensinar a justiça de Deus, amor e caridade. Então, diante disso, com todo respeito, vamos entender que, olha, o que significa religião? É um sentimento divino que prende o ser humano ao Criador. É a ligação do crente, aquele que crê, com o seu objeto de adoração. Então, aqui fala pedras, árvores, Deus, Jeová, né? Nós temos religiões, o paganismo, o pagão, né? Muitas vezes a gente erroneamente foi falado assim, pagão é aquele que não foi batizado. Não, o paganismo, na época que Jesus veio, em Roma se praticava o paganismo. O que é? Adoração a vários deuses, as coisas materiais, né? Então, as religiões, o que é uma religião universal? São aquelas que acreditam ter importância para todo mundo e tentam, com maior ou menor intensidade, converter as pessoas. Jesus disse a Pedro, cuidai das minhas ovelhas. Jesus, eles tinham uma tenda que cuidavam de todos que eram subjugados da sociedade, os leprosos, os abandonados, os doentes que ninguém queria, que tinham doenças feias e contagiosas. E naquele tempo vago de cuidar, os seus discípulos, né, Pedro e depois Paulo, eles falavam do evangelho, a boa nova, a notícia que Jesus veio trazer. Evangelho significa boa nova, a boa notícia. Então, durante o tempo em que se cuidava daqueles doentes, eles falavam dos que os discípulos tinham vivenciado com Jesus. Contavam as parábolas, contavam os exemplos do Cristo, para fortalecer aqueles que se achavam julgados pela sociedade na marginalidade e fortalecer os que sofriam e se sentiam esquecidos dos grandes reis, dos impérios e da riqueza romana, né? Então, vale muito a pena a gente conhecer a história. Peço perdão porque eu tenho muito pouco conhecimento, mas vale muito a pena nós buscarmos isso para termos uma fé raciocinada, para podermos, como Cristo, não ficarmos presos em dogmas, como Cristo nos ensinou, em vez de ficarmos presos como os homens, em dogmas, em rituais, que nós possamos amar o próximo. Essa é religiosidade que Jesus nos convida. A palavra igreja significa uma comunhão, um encontro de pessoas que junto têm o mesmo ideal. Rezam. Então, Cristo dizia aos seus discípulos, por que aflijais? Eu não tenho nenhuma pedra para descansar minha cabeça. Então, diante disso, vale muito a pena a gente entender. Outra coisa, o Espiritismo, ele não criou a reencarnação, né? Olha só, antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Isso está num papiro egito de 3.000 a.C. Krishna, né? No Bhagavad Gita,
3.000 antes de Cristo, ele já dizia sobre as vidas, as demais vidas. O livro dos mortos do Antigo Egito, 2.000 antes de Cristo, ele já falava, se enterravam, levando ouro, levando as pessoas. Por quê? Aquele esquife, aquele luxo, porque eles já preparavam para a volta, né? Até nas pinturas rupestres dos homens da época das cavernas, se encontrou pinturas e descobriu ossadas em que os que morriam eram colocados na forma fetal para facilitar o renascer numa outra vida. Então, o Espiritismo não criou a reencarnação, mas o Espiritismo veio fortalecer aquilo que, através do budismo, do hinduísmo, né, dos egípcios, já se falava disso. Hermes Trismegisto, 1250 anos antes de Cristo, ele já falava, né? Então, os Sócrates, 469 antes de Cristo, Platão, 428 antes de Cristo, Pitágoras, 572 antes de Cristo. Então, usava-se a palavra ressurreição do ressurgir. E nesse sentido, né, os hebreus, né, eles eram os únicos povos que acreditavam num Deus único. E eles esperavam, João Batista, que era um grande estudioso, eles esperavam um Messias que ia libertar e dar valor para o povo judeu. Só que eles esperavam alguém rico, poderoso, guerreiro. E a maior arma do Cristo é o amor ao próximo. Então, esse Messias, a palavra ressurreição, gente, vale muito a pena a gente lembrar, ela significava realmente o ressurgir. Até o ano 553 depois de Cristo, quando os romanos já admitiam o cristianismo, esta palavra era usada como ressurgir. E aí, né, num concílio em Constantinopla, em 553 anos de Cristo, depois de Cristo, as artimanhas de uma imperatriz chamada Teodora, que ela casada com Justiniano, o imperador, diante do seu passado, né, como uma mulher da vida, com medo da reencarnação e de se pagar pelo que ela fez, né, que isso aí vale a pena a gente estudar, ela pediu que no concílio, naquela época, os imperadores e os reis de Roma determinavam também todas as diretrizes e criaram os dogmas da igreja. Então, ela determinou que reencarnação ia se tornar uma heresia. E ele foi proibido e passou a ser perseguido. Então, a palavra ressurreição, ela tomou uma possibilidade que biologicamente ela não é possível. E Cristo, Jesus, quando fala da ressurreição do Cristo, né? Ele ressurgiu, porque a palavra naquela época significava ressurgir, mostrar de novo. Ele se materializou pelo seu magnetismo de espírito puro. Só Jesus, Cristo de Deus, fez isto no planeta, demonstrou isso no planeta, né? Então, quando essa pergunta vem falar que o dogma, né, será a consagração, então São Luís vem nos explicar que sim. E o que é importante nós pensarmos sobre isso, né? Kardec nos fala da pluralidade das vidas. Gente, o contrário de nascer é morrer, mas viver somos imortais. Não existe o contrário de viver. Nós temos existências. Tanto que no capítulo ele fala pluralidade das existências. Então, o que Leon Denis, né, que estudou o cristianismo, estudou o espiritismo, ele fala muito sobre isso, né? Que quando Lázaro, que era tido como morto, naquela época, eles enterravam em grutas onde passava o ar. E Lázaro não estava morto. Nós sabemos que um corpo, quando estamos ligados ao nosso espírito, nós somos enlaçados pelo perispírito e somos ligados por muitos fios magnéticos e vibracionais, sustentado pelo fluido magnético, né? Pelo fluido vital. Quando antigamente, toda a vida se fala, a vida está por um fio. É porque rompido esse laço, nós realmente, o corpo entra em processo de decomposição e o espírito se desliga e volta
para o seu padrão vibracional do plano espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Conforme o nosso padrão espiritual, nós nos aglomeramos em algumas moradas. Então, vale muito a pena a gente pensar. Doutora Margarete Kübler-Ross sofreu na Segunda Guerra, estudou neurociência, se especializou em neurologia e psiquiatria. Ela recebeu mais de 20 grandes prêmios nos Estados Unidos, deixou um legado de estudo maravilhoso, sobreviveu à Segunda Guerra, estava em Auschwitz, e ela criou a tanatologia. Tanatologia, o que é isso? É aquela ciência que, quando já não tem mais nada que pode curar uma doença, ela quer dar um fim humano e digno para a pessoa. Todas as formas que puder criar para a pessoa não ter dor e ter um fim mais digno, em vez de ficar extremamente entubado e desligado numa UTI. Então ela, estudando isso, ela foi entrevistada e falaram com ela assim, olha, não é possível que a senhora, uma mulher tão inteligente, ganhou tantos prêmios internacionais. Essa entrevista dela foi na década de 1980. Não é possível que você, tão inteligente, tantas teses, tantos prêmios, fica falando que reencarnação existe e que morre só o corpo e que existe um espírito ou uma alma. E ela virou e falou assim, a senhora não tem vergonha de dizer isso? Por que a senhora tem tanta certeza? Ela virou e falou assim, eu não acredito na reencarnação, eu sei que ela existe. Os seus pacientes que desencarnavam, muitos voltavam e agradeciam o tratamento digno que receberam dela nas UTIs dos hospitais nos Estados Unidos. Né? Então, hoje já se sabe, o Ian Stevenson, infinitas pesquisas comprovando isso. Então, na verdade, quando a gente fala dessas informações, muitos vão virar e falar assim, mas não tem nada disso, não. Né? No Antigo Testamento, tanto como no Novo Testamento, a palavra ressurreição, ressurgir, nascer de novo, ela tem um significado que vale muito a pena. Vou só ler alguns do Antigo Testamento, tá? Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, Velho Testamento. Visita a iniquidade dos pais nos filhos na terceira e quarta geração. Após 2 ou 3 gerações, os próprios transgressores já terão reencarnado como netos e bisnetos de si mesmo para resgatar as suas faltas, porque também está escrito na Bíblia. A alma que pecar morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso sobre este. Isso está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Jó, capítulo 8, versículo 8. Pergunte às gerações passadas e examine as memórias dos nossos pais. Somos de ontem e o ignoramos. Se sofremos hoje, devemos buscar o motivo em nossas vidas, porque somos de ontem. Ou seja, já vivemos antes, embora não lembremos. Tem mais um monte aqui que durante várias citações do Velho e Novo Testamento. Deus, Jesus, não diminui em nada sabermos que o Cristo de Deus, um Espírito puro, que nos abraçou como ovelhas perdidas para nos dar o exemplo, nos ensinar e nos proteger. Não diminui sabermos que somos criados por Deus e que Jesus é um Espírito Cristo, o Espírito mais puro que veio na Terra. E que todos nós um dia poderemos chegar a ser Espíritos puros. Isso só aumenta a grandeza de Jesus, de Deus, de Maria e da criação divina. Muito pelo contrário, o que Jesus nos ensinava? Conhece a verdade, ela vos libertará. Quando tomamos consciência de que só nós responderemos pelas nossas falhas e pelos nossos erros, por que acreditar que numa única vida nós seríamos capazes de aprender tudo e nós não aprendemos? Por que numa única vida alguns nascem bonitos, ficam famosos, ricos, saudáveis, outros nascem com situação de miséria, de fome,
com grandes deficiências, dificuldade de mobilidade. Que Cristo é esse? Que Deus é esse? Fé verdadeira, só aquela que encara a razão face a face. Que assim seja. Que assim seja. Questão A, pergunta. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? Resposta. É evidente. Demais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Pessoal, vale muito a pena a gente refletir, e todos nós já temos conhecimento, e a ciência, né? Quando a gente fala em ciência, sobre descobrir, tudo aquilo que hoje os nossos cientistas, a tecnologia, toda a evolução, porque espíritos que já viveram, já reencarnaram muito mais tempo que nós, que têm as duas asas da sabedoria e do valor moral, intuem e renascem no planeta para desenvolver pesquisas, remédios, tecnologia, para melhorar a qualidade de vida com respeito ao próximo, respeito ao meio ambiente, respeito aos animais. Tudo isso é conforme nós vamos melhorando e evoluindo. Estamos vivendo uma fase maravilhosa que precisamos agradecer. E que vai ser um divisor de tempos, essa pandemia. Triste de nós que diante disso tudo não acordamos para os valores. Que nós nos perdemos nas coisas materiais. Triste daquele que não perdeu esse tempo todo para pelo menos ser mais simpático, ter mais empatia, ajudar mais, criticar menos, né? Abraçar mais, ser mais honesto, sermos mais sinceros. Triste daquele que não aprendeu esse amor neste tempo, porque não voltaremos a este planeta que anda numa evolução a passos largos e principalmente a partir de agora. Chico Xavier dizia que passado o ano, né, de 2019, que nós não teríamos condição de saber a evolução se evitássemos uma terceira guerra mundial até o ano de 2019, que nós não temos noção da tecnologia e da alegria que nós vamos viver. Precisamos agora dar o testemunho a quem queremos servir, a Deus ou a Mamon, os valores materiais ou os valores morais e de vida eterna e verdadeira, né? Então, quando nós temos este convite, quando a igreja vem falar, né, nós, sobre a religião, a gente está explicando por que arrebanhar, sendo que ao tomar conhecimento, o que nós descobrimos? Que cada um, quem será cobrado, o que fez mais caridade quando nós desencarnarmos, o que vai ser cobrado de cada um? Não é quanto nós doamos, quanto de caridade nós fizemos, qual o esforço que nós fizemos, o quanto nós lutamos para vencer os nossos defeitos e a nós mesmos. Cristão será aquele que, diante do seu momento e da sua consciência, tiver um padrão vibratório mais leve. E quanto que ele lutou para vencer o seu primitivismo, de inveja, de orgulho, de ódio, de sexo, de excessos, de curtir a vida, de bebida, dos prazeres materiais. Quanto nós conseguimos abrir mão disso para escutar alguém chorar, escutar alguém falar. Numa determinada vilazinha na Itália, vivia lá um casalzinho de mais velho, de idosos. E ninguém convivia com eles, e eles viviam muito bem, todo mundo
nessa vilazinha, mas ninguém dava muito papo, por quê? Esse senhor mais velho, eles não tinham filhos, não tinham neto, ele era extremamente mal-humorado, maltratava todo mundo, detestava as crianças, e quando as crianças brincavam na vila, os pais tinham que ficar vigiando. E aí, era meio-dicida, morre a esposa, né, do senhorzinho, ele fica viúvo. E ele que nunca foi simpático nem agradável com ninguém, inclusive mandava pedras nos meninos. Essa mãe, um dia preocupada com o filho dela de 6 anos de idade, procurando o menino, ela olhando na porta da cozinha, ela viu o quintal do vizinho. E o filho dela no colo daquele senhor, que toda a vida detestou criança e tratava muito mal. E ele fazendo carinho, o filho dela fazendo carinho. Ela gritou o menino na hora e mandou para casa. Vem para cá, você sabe que ele não gosta de criança. Ele falou assim, espera aí, mãe. Ficou lá mais uns 5 minutos. Quando chegou, ela falou, meu filho, o que você foi fazer lá? Você sabe que ele não gosta de criança. Ele falou, mãe, eu vi ele chorando daqui. Aí eu fui lá ajudar ele a chorar. Então, gente, olha só. A reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui. Nossa, não vai ter um cataclisma que vai destruir o planeta. Graças a Deus não vai ter uma bomba atômica. Sabe como vai ser a renovação, gente? Nós vamos partir e dependendo da nossa capacidade de arrepender e querer amar e reparar o que nós fizemos, a nossa capacidade de perceber, aceitar e enxergar que somos imperfeitos. Se nós não tivermos arrependimento e não quisermos melhorar, nós não vamos renascer no planeta. E desde já de alguns anos estão renascendo crianças e jovens que já vêm de novas outras moradas mais evoluídos e já vêm com respeito à natureza, respeito ao próximo, das desigualdades. Só para se ter uma ideia, a nova geração, já fizeram uma pesquisa, eles não ligam muito para as grifes, o contrário do que a gente pensa. As grandes grifes da Europa estão preocupadas porque quem consome são os adultos e os mais idosos. E eles sabem que essa geração nova, sabe o que importa para a geração nova? Viajar. Eles não estão preocupados em ter casa, carrão, a maioria não quer dirigir, a maioria não preocupa com carro, por incrível que pareça. Os que têm, né, muito acesso, eles fizeram essa pesquisa na Europa. Não são doentes nem dementes com sexo. Eles gostam de viajar, ter conhecimento e viver junto com a natureza e compartilhando a vida com todos de uma forma extremamente respeitosa. As próprias grandes grifes já fizeram pesquisa a esse respeito. A mudança no planeta, a transição, não vai ser destruindo. Teremos e já tivemos reencarnes coletivos por comprometimento de grupos que precisam desencarnar junto, num processo de expiação e de provação. Porém, a grande renovação vai ser a cada criança que nasce e a cada um de nós quando partir. Por isso que o Espiritismo não nos ensina a temer a morte. Nós temos que temer a nossa capacidade de não fazer o bem e de não vencer os nossos defeitos. Vamos lá? 1010, explicação de Allan Kardec. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, o oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais, que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provém possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conheceste, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material.
Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que a berre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas nesse quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar, sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que lhe seja restituída a verdadeira significação. Dignense. O que é isso, Denise? Dignense. Ah, tá. Desculpa, gente. Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que eles cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado. Kardec vem ele coloca um comentário em algumas questões do Livro dos Espíritos. Depois que ele selecionou as perguntas, os espíritos que fazem parte da pleiade do Espírito da Verdade, entre eles São Luís, Santo Agostinho, Paulo, né? São Vicente Paulo, são espíritos, né? Que iluminados, caridosos e lutadores na seara do Mestre Jesus, vieram responder todas essas verdades que nós precisávamos conhecer. E Kardec, em algumas questões, ele pontua. E aqui ele chama atenção, cientificamente provando, que o nosso organismo é formado de moléculas. A gente já sabe que o nosso pensamento gera molécula secundária, tem densidade, forma, cor. Né? O fato de nós não vermos o gás, a gente não vê o gás, mas ele existe. Então, todas essas moléculas, o fluido cósmico universal, que é toda a matéria, que a gente fala que a matéria é fluídica, densa, espiritual, que o Cristo, pelas leis divinas, manipula e vão criando gônadas, se agrupando e formando estrelas, tudo que existe no universo. E nós, quando nosso corpo se decompõe, o nosso espírito volta para o plano espiritual. E o espírito só sofre e vê o seu corpo decompor quando ele é extremamente apegado às coisas materiais. Então, quando Cristo nos ensina, né? A felicidade não é desse reino, a felicidade não está aqui, é para nos ensinar aquilo que nós precisamos entender, o que de verdade nós devemos aprender. Vale muito a pena a gente pensar, né? A reencarnação, gente, ela não desvaloriza nada da criação divina, ela valoriza a vida. Cada um de nós somos únicos. Cada um de nós temos as nossas singularidades e vestimos vários corpos. Como que nós vamos renascer numa família onde nós perseguimos todos que estão lá? Quando a gente fala que tem uma ovelha negra na família, Cristo permite que, vivendo e convivendo, com esquecimento do que nós fomos, nós vamos aparando as arestas, e um ensinando o outro, e um convivendo e aprendendo a amar com o outro. Então, a Maíse Braga, da Comunhão Espírita, ela conta que a avó dela, já espírita, na década lá de 50, 60, falava que nas reuniões mediúnicas ela ficava muito preocupada, ela disse que ela era pequena, que a avó falava assim, nossa, os nossos mentores e amigos espirituais estão nos alertando. No processo de transição vai ter pai matando filho, vai ter filho matando pai, terão mortes horrorosas. Nossa, eu não quero ver isso. Pena, ainda falou com ela, pena minha neta que você vai ver isso. E tudo isso hoje tem acontecido, não como punição, mas como oportunidade de todos os espíritos, os mais
Nós aqui reencarnados no planeta somos 7 bilhões e 800 milhões. Em volta, pertencendo à humanidade do planeta Terra, nós somos mais de 28 bilhões. A gente viu isso na semana passada, né? De cada 10, aproximadamente 70% ainda estão sintonizados no mal. E o que explica isso? As reencarnações serão necessárias. É renascendo que a misericórdia divina. Deus não nos pune, não nos joga no fogo eterno e no inferno para sempre. Nós imploramos, recebemos pela misericórdia divina uma oportunidade de um novo corpo. E nesse novo corpo que os nossos pais nos concedem, por isso devemos honrá-lo, independente do que eles fazem conosco, nós temos a oportunidade de reparar nossas arestas e começarmos a nos purificar e sermos merecedores de vivermos em moradas de mais amor. Imagine vivermos em planetas, em moradas, onde a alimentação vem da natureza, não se mata um animal. Imagine vivermos em moradas onde o dinheiro, onde em tudo que se precisa, há uma energia de troca, não se precisa ter dinheiro para comprar. Onde existe respeito com os mais novos, com os mais velhos. Onde todos têm simpatia e cuidam um dos outros. Isso é utopia. Onde toda a tecnologia existe, nós podemos nos transportar pelo pensamento. E isso não existe, isso é utopia, isso é ficção. Isso é realidade para um coração e uma alma pura e boa. E que nós chegaremos lá. Só a reencarnação pode nos explicar. Jerônimo Mendonça, aquele irmão, né, que é considerado gigante deitado, que passou a sua reencarnação praticamente quase que toda, né, desde os 18 anos, numa maca, sentia muitas dores, todo deformado, ficou cego, e ele dava palestra e cantava e criou creche, criou asilos, abriu 2 centros espíritas, fazia caridade, cantava, arrecadava alimentos, distribuía, rezava Ave Maria e Pai Nosso pelo microfone na praça das cidades que ele ia, às 6 horas, para que as pessoas, mesmo quem não rezasse, pudesse entrar na onda e vibração de Jesus, com muitas dores, com muitas dificuldades. E aí, uma vez, muita gente sem entender por que um homem bom, com aquela voz maravilhosa, era um jovem lindo, né? Atleta, como é que um homem desse pode estar sofrendo tanto, deformado, surdo, cego, com tanta dificuldade, uma dor tremenda por todo o corpo, totalmente imobilizado? Como é que alguém pode passar por um sofrimento? Que Deus é esse? Uma vez perguntaram ao Chico por que Jerônimo passava por isso. E Chico e Jerônimo riam muito e falavam assim, né, sobre as remotas eras. E um dia existe um romance espírita que chama o Romance de uma Rainha. Este livro, Romance de uma Rainha, tem história de um conde que chama Rochester. Foi extremamente torturador, perseguidor, mexia com magia da pior espécie. E este Rochester, quem lê o livro, tem várias pessoas que leem e ficam cismadas com ele. E aí, num dos livros que fala sobre Jerônimo Mendonça, que eu até mostrei aqui, né, os verdadeiros casos, diz que uma vez num centro, ele dando palestra, chegou uma jovem perto de Jerônimo Mendonça e falou assim, nossa, eu li aquele livro, Deus me livre daquele espírito, esse espírito não pode estar em lugar nenhum, tem que estar preso. E aí Jerônimo Mendonça ria e falava assim, filho, preso, aleijado, torto, presinho, fica tranquila que a prisão que ele não sai, ele não atormenta mais ninguém. Porque Jerônimo Mendonça era o espírito do Conde Rochester. É a reencarnação nos ensinando aquilo que o Cristo via, não julgar ninguém, porque todo aquele que pratica o mal, ele via como uma criança que ainda não aprendeu a fazer o bem. E todos nós, fatalmente criados por Deus, todos nós um dia seremos como Jesus o Cristo, espíritos puros, e faremos o bem. Meu pai trabalha até hoje e eu também. O Cristo, Deus, nunca parou de nos dar vida e de dar vida aos novos espíritos. E a cada um de nós, conforme vamos evoluindo, abraçamos outros para cuidar.
Jesus já era um espírito crístico, puro de Deus, há mais de 4 bilhões de anos. Foi co-criador do planeta Terra. Deixou essa paisagem, deixou essa natureza maravilhosa que nós não lembramos de agradecer. Então, diante disso, né, como dizia, uma vez perguntaram para o Chico, na frente de Jerônimo, que fim que levou aquele conde Rochester, que ele era muito ruim. E Chico dizia, ele anda aí pelas paragens da vida, de um lado para o outro, falando de Jesus. Então, os ensinamentos de amor, que nós possamos ter a razão face a face, uma fé lógica, que não sejamos cegos guiando cegos, que nós lembremos de Paulo nos contando que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, que nós possamos lembrar que a depressão, a tristeza, o desespero, quantos de nós, sem sofrer tragédia, vivemos numa depressão terrível? Que não é isso, senão reminiscências de um sofrimento que nós causamos no passado. Sejamos fortes. Karma é uma palavra que vem do sânscrito, que é muito utilizada na Índia, mas, na verdade, Allan Kardec usa causa e efeito. Conforme planta, colheremos, né? Então, é tudo isso que é o nosso evangelho, a cada um de nós, conforme as nossas obras. Vamos lá? Como Denise explicou, a questão 1011 ela foi erroneamente pulada aqui, então na questão 1012 nós teremos duas questões. 1012, questão. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Resposta. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Pessoal, essa questão aqui, né, a 1012, ela tem um subtópico que chama paraíso, inferno e purgatório. O homem, nós homens, que criamos essas palavras, né? O Cristo falava de amar ao próximo, de não julgar, de sermos brandos, de alcançarmos o reino do céu, de sermos felizes de verdade. Então ele fala que, né, tem lugares nesse universo. Quando nós falamos umbral, né, umbral, procurem no dicionário, é esta parte que está numa porta, num portal. Né? Umbral você não está nem dentro e nem fora. É um lugar de transição, de passagem. Todos nós nos agrupamos, principalmente quando nós desencarnamos, de acordo com o nosso padrão vibratório. A quantidade de pensamentos e sentimentos bons e ruins que nós trazemos em nós. Nossos vícios. Então, nós somos, não existe um lugar específico, existem várias moradas e nós nos agrupamos. Eu quero, na próxima reencarnação, nascer lá nos anéis de Saturno. Quero reencarnar longe, na morada de luz, né? Em Sírios, onde já é um planeta muito mais evoluído. Acontece que o nosso padrão vibratório não permite. Coloque uma pessoa que viveu numa tribo de índio, traga esse índio e coloque num restaurante de luxo com aquele monte de taças e talheres. O que ele vai fazer? Isso é a mesma, podemos ter uma ideia assim, grotesca do que somos nós, espíritos atrasados, diante de uma esfera mais evoluída. Né? Hoje a gente não dá espaço para um idoso atravessar uma rua. Hoje nós não socorremos, a gente não socorre às vezes uma mãe e uma criança. Na rua a gente quer estar com pressa, a gente acha desaforo ela passar na nossa frente. Então, diante disso tudo, esse lugar, né? No universo tem lugar circunscrito, e ele fala, nós já respondemos. Isso tudo depende do grau de perfeição que nós temos, nosso padrão vibratório aonde nós iremos. Triste de nós aquele livro, né? Na Hora do Adeus, em que o espírito Luiz Sérgio conta o desencarne de muitos jovens com overdose, com suicídio,
pessoas muito avarentas, pessoas muito ligadas à matéria, né? O desespero que fica. Né? Então, este despertar, aquela leveza de podermos encontrar nossos entes queridos e quem nós amamos, vai depender do nosso padrão. Então ele fala, tem um lugar circunscrito? Este lugar não. Mas nós temos uma sintonia que nós vamos, por arrastamento, nós estaremos juntos. Quando nós chegamos em qualquer lugar que tem muitas pessoas, quem nós procuramos, quem nós simpatizamos, né? Então, diante disso, alguns de nós gostamos muito dos bailes do pesado, né? Das farras, do pancadão. Outros preferem escutar uma música clássica, outros vão escutar uma MPB, outros vão buscar o quê? O som da natureza. Esses são exemplos da matéria que nós podemos entender, nós espíritos desligados, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Onde o nosso padrão vibratório vai sintonizar. Deixar para depois praticar ou pensar o bem não dá. Ter a coragem e a verdade de trabalhar isso na gente agora é conhecer a verdade e amar ao próximo. Então, fala em paraíso e purgatório, né? A Dona Ivone do Amaral sonhava em casar. Reencarnou, uma psicografia, julgada pela sociedade, morava na casa de irmãos, um sofrimento louco, sentia dores horrorosas. Foi toda quebrada, literalmente, quando ela acabou de psicografar o livro Memórias de um Suicida. Porque em várias outras vidas, ela não tinha valorizado e tinha suicidado. Então, a missão dela agora era... E ela tinha suicidado por amores não correspondidos. Então, ela contava agora que quando eles a encontravam, disse que um dia de volta, falou, mas como é que pode? Alguém como você, tão maravilhosa, está sofrendo tanto. Você fez uma obra tão linda que salva tantas vidas. Né? E ela falava que muita gente fala, sua vida está muito altamente sofrida, e ela fala que o pior momento da dor já passou, que toda a dor que ela passava agora era um alívio, que a maior dor que ela teve era quando ela praticava o mal. Então, quando fala em paraíso, inferno e purgatório, é onde a nossa consciência vibra, né? A Deusa Oliveira é uma palestrante do Centro Espírita no Rio de Janeiro, Leon Denis. E ela conta que quando o filho dela morreu jovem, no enterro dele, um grande amigo não pôde ir. Então ela disse que à noite chegou do enterro, então ela estava destruída, né? Uma dor enorme. E um amigo dela do centro ligou e falou assim, estava em outra cidade, foi algo inesperado. Eu não acredito que você é uma mulher trabalhadora, tão caridosa, a vida inteira ajudando as pessoas, campanha do quilo, atendendo, dando passe, socorrendo todo mundo. Como é que acontece um acidente absurdo, seu filho morre? Eu não estou acreditando, eu não estou aceitando. E ela disse que nesses momentos é que ela tem certeza da espiritualidade, do mentor, de Deus e de toda uma vida do plano maior. Ela disse que virou para ele e falou assim, está doendo muito, mas Deus não erra não. Sabe por quê? Com toda a dor que eu estou sentindo, meu filho não era Jesus. Eu não sou Maria de Nazaré. Jesus foi assassinado, apedrejado, crucificado e nada devia. Maria, aquela mulher maravilhosa que gera o Cristo de Deus, recebe um filho morto. Quem sou eu para não passar por nenhuma dor? Então ela virou e falou assim, se Maria não foi poupada, por que eu seria? Eu não sou melhor do que ninguém. E o meu filho, certamente, também não é. Nós precisávamos conhecer essa dor para provar o amor de Cristo de verdade. Está doendo, vai doer, mas meu filho está nos braços de Deus e eu vou continuar a minha tarefa amando ao próximo, na certeza de que o amor é um laço que não desata. No amor é laço, não tem nó. E ela diz que ela acabou no dia de enterrar o filho consolando um amigo dela. E que ela tem certeza que era o seu mentor, que era Deus trabalhando nela. Que assim seja. Que assim seja. Questão 1012, pergunta. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Resposta.
São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Allan Kardec. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Pessoal, nós temos o hábito de querer colocar Deus, os bons espíritos, os santos, na condição humana, né? A gente quer dar para eles, porque a gente fala em perdão, em amor ao próximo, desde que não seja conosco. Então, nesse sentido, né, que fala, o homem imagina, o que eles falam? O homem imaginou um purgatório, um céu, um inferno, colocou penas eternas. Foi necessário que, a princípio, na época de Moisés, onde não se respeitavam nós, homens brutos, ainda no planeta, na época de Moisés, se alguém roubava o gado, um boi do outro, ia lá, destruía a fazenda, as terras, matava todo mundo, abusava das mulheres, escravizava as crianças, roubava todo o gado por um boi. Então Moisés foi, na época que ele veio, ele colocou a lei de talião, dente por dente, olho por olho, para ter um mínimo de ordem. Se roubasse um boi do outro, você pegava um boi. Porque no primitivismo em que vivíamos, naquela época, era necessário que tivesse um mínimo de ordenamento. Então, depois de Moisés, vem Jesus para ensinar que a justiça divina é de amor e caridade, e não de matéria, cobrando matéria. Então, quando fala nas alegorias, foi o homem inventando essa situação. Foi o homem criando barreiras. E nós esquecemos. Todos nós, fatalmente, vamos nos desligar. Então, diante disso, era aquilo que que Chico Xavier sempre dizia. Pessoal, precisamos chegar ao túmulo muito melhor que chegamos ao berço. Você vai ler agora para nós? Miramês, ressurreição da carne. As penas e gozos principiam na nossa intimidade. É neste sentido que sempre falamos que, se queres a paz, constrói internamente a paz, que essa paz se irradiará por teu exterior. Se podemos dizer, é bom que se fale, a reencarnação se processa em tudo, porque tudo que existe muda de corpos com o objetivo de crescer, no esplendor da vida e a alma, que não se dissolve pela morte do corpo. Segue a lei de mudanças de veículos quantas vezes forem necessárias para a sua purificação, no tocante à harmonia do espírito. O inferno e o paraíso não têm a existência que certos homens imaginam, em lugar determinado. As suas raízes se encontram dentro do espírito, de onde poderemos viver com um ou com outro. Todos os suplícios principiam na nossa intimidade. Deus abençoe sempre o coração que ama e ajuda ao que desconhece o amor. Vamos lá? Pessoal, vale muito a pena a gente pensar o seguinte: nós todos somos espíritos. Todos somos espíritos. Todos nós temos várias existências, várias vidas no corpo. Já fomos de vários países, de várias famílias. Já participamos, às vezes, de vidas até em outras esferas, né? Mas o que é mais importante entendermos? Que nós não estamos sozinhos. Que a vida verdadeira é do espírito. Estamos temporariamente no corpo de carne. Cada um de nós nasce com a missão, no lugar, na família, no trabalho, que nós precisamos para evoluir, para repararmos o mal que nós fizemos, para poder levarmos amor onde antes nós levamos dor. Triste de nós que achamos que esquecemos a nuvem de testemunha que nos abraça. Chico Xavier conta que ele, passando numa determinada, todo mês, alguns amigos nos levavam a umas fazendas onde tinha um pessoal que ele gostava muito de levar roupas
e levar e falar do Evangelho. E nessa ida para essa fazenda, ele atravessava, tinha um campozinho, uns campos com girassóis plantados. E Chico ficava encantado, ele via na natureza a beleza divina, né? E todas as vezes, sem contar para ninguém, quando o Chico passava nessa estradinha que tinha muitos girassóis, ele rezava e agradecia a Deus. Que beleza esse girassol, que bonito esse girassol, que Deus abençoe. Então ele agradecia os girassóis pela beleza que estava causando na natureza e aos olhos dele. E ele agradecia a Deus da beleza dos girassóis. E mentalmente ele rezava. E um dia, eles indo para essa fazenda, já depois de alguns anos, o carro estraga. Em frente, o campo das plantações dos girassóis. E aí, do nada, ninguém passava na estrada, eles preocupados, precisando de socorro, né? Porque tinham que levar as coisas. Aparece alguém e começa a ajudá-los. E aí, Chico vê dois irmãos, dois espíritos se aproximarem. E esses dois espíritos falam assim, olha, aí Chico fica assim, que beleza dos girassóis. E aí esses dois espíritos falam para Chico, nós somos muito agradecidos ao Senhor, porque nós dois somos responsáveis para cuidar desses girassóis no plano aqui, espiritualmente nós cuidamos deles, pela energia que eles geram. E nós ficamos muito felizes que o Senhor foi o único aqui da Terra que passou, rezou e nos agradeceu que os girassóis estavam bonitos, quando o Senhor agradeceu a Deus pela beleza deles. E aí o socorro foi levado. E Chico Xavier dizia o seguinte, que a partir daquele momento, ele passou a agradecer muito mais a natureza, porque ao passar num campo de girassol, ele sabia que tinha dois espíritos só para cuidar deles, da energia, do magnetismo, da beleza que aqueles campos proporcionavam. Então, imagine em nós, na nossa vida diária, todos os lugares que passamos, todas as pessoas com as quais cruzamos, quem são os espíritos que estão com ele? Por todos os lugares que nós entramos, como são os espíritos que estão em cada casa, em cada rua, em cada comércio, em cada lugar que nós vamos? Chico sabia agradecer e ver beleza. E ele falava, olha meus irmãos, se um campo de girassol, numa estradinha perdida no interior, tem dois espíritos para cuidar dela, imagina do resto. Então esse padrão vibratório, o purgatório, o inferno ou o paraíso, ele está dentro do nosso coração quando nós honestamente exacerbamos, mostramos nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações. Tem uma conhecida que ela me disse certa vez que ela tomou muito susto porque eles não têm o hábito de... Não tem religião, os avós não tinham, ninguém tinha religião, as famílias sempre vieram assim de condição financeira muito boa, né? Então ela disse que eles nunca preocuparam muito com a religião, mas que ela assustou muito quando o filho dela, com 5 anos de idade, falou para ela assim, nossa, eu lembro quando eu estava no quintal da minha outra casa, velhinho, eu já estava com mais de 80 anos, balançando numa cadeira, e depois eu morri, e depois eu vim para sua barriga de novo. E ela disse que tomou tanto susto que ela foi tentar entender o que é aquilo, né? E uma outra conhecida também disse que estava grávida, e a irmãzinha mais velha disse, falou assim, meu irmão agora está chegando, porque a gente combinou de vir junto. E aí tem uma história muito linda, que foi narrada nos Estados Unidos, um dos casos catalogados por estudiosos que comprovam a reencarnação. E para quem quer duvidar dela, no livro que é o Espiritismo, quem duvida da vida espiritual, que nós somos um espírito, né? Allan Kardec diz, prova que não existe. Porque muitos falaram para Kardec, prova que existe o plano espiritual. Ele falou, por tudo que existe na natureza, por tudo que a ciência ainda não sabe explicar, me prova que não existe. Então, esse americano casou, 3 filhos, uma carreira maravilhosa, fez uma casinha, colocou a piscina, chamou os vizinhos,
no dia do churrasco de inauguração da casa, ele pula na piscina e fica tetraplégico, paraplégico. E ele ficou desesperado, a família desesperada, os pais desesperados, filhos muito jovens, né, de 6 a 10 anos. E aí ele começa num momento de muita angústia, de muita revolta, a mulher tem que sair do emprego, os vizinhos criam um fundo de arrecadação para descobrir formas de auxiliar e melhorar, e ele não conseguiu recuperar. E diante da revolta e da raiva, ele disse que ele ficou muito indignado, ele começou a criar aparelhos e formas de tentar fazer as coisas sozinhos para não ser tão dependente. Criou vários produtos, patenteou vários e ajudou vários outros homens que ficaram paraplégicos como ele. Um dos filhos o ajudava a cuidar muito. E a mãe dele precisou ajudar a cuidar porque a esposa precisou ir trabalhar. E depois eles conheceram uma médium nos Estados Unidos, já passaram 10 anos disso. E aí essa médium revelou para eles, eles tiveram a permissão de saber. E essa médium revelou o seguinte: todo esse núcleo familiar, menos o filho do meio, ele tinha 3 filhos, todo esse núcleo familiar, eles tinham trabalhado, eles tinham um grupo que pirateavam. Eles entravam nos navios e às vezes nas casas, nos palácios, roubavam tudo e jogavam as pessoas nos precipícios. E ele era o comandante. Eles já tinham vivido várias vidas, já tinham aprendido o amor ao próximo, mas ele queria muito se libertar dessa culpa e pediu para sentir o que é. Porque como ele julgava as pessoas nos precipícios, muitos ficaram com deficiência. E o segundo, foi avisado para eles que aquele segundo filho que veio, o filho do meio, não tinha menor dívida com relação à família e nem com aquele problema, mas ele era tão amigo do primeiro filho que ele veio para dar força, porque o primeiro filho não ia dar conta de viver, passar pelas dificuldades financeiras que eles passaram, ter como filho mais velho, apesar de muito jovem, ajudar no controle da casa. E esse filho do meio veio como amigo, reencarnou na família para dar força para o outro. E era o que mais auxiliava o pai e aquele irmão. E aí na história, em todas as histórias que nós vamos buscar, tem a verdade do Cristo que nos orienta. Não existe injustiça, não existe purgatório, não existe inferno, e não existe céu para aquele que ainda não pratica o bem. Mas existe sim o purgatório, existe sim os nossos infernos, quando nós praticamos o mal. E existem os céus, os nossos paraísos, quando a gente recebe um abraço de gratidão por um bem e por um amor que nós desejamos. Que assim seja. Assim seja. Questão 1013, pergunta: o que se deve entender por purgatório? Resposta: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é o que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Allan Kardec: o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Pessoal, muitos de nós, quando nós passamos pelas dificuldades, principalmente nas questões físicas, é muito comum, muitas vezes, a gente revolta, desespera, né? E tem uns dados muito interessantes nas questões de pediatria, de doenças muito sérias. A turma que trabalha cuidando dessas crianças, muitas vezes se surpreende na superação. Então, quando a gente fala em purgatório, o que é o purgatório, né? Então, o homem definiu que o purgatório, né, é aquele lugar em que você errou muito, fica ali sofrendo, até arrepender para sair depois. Então, assim, é muito bom, né? A gente pratica tudo que quer praticar, lesa, rouba, humilha, ofende, abusa, destrói a vida das pessoas,
porque a gente precisa ficar bem. Aí depois eu fico lá sofrendo arrependido. Aí depois eu arrependo e passo. Então isso não seria uma justiça divina. Porque muitos de nós lutamos e não fazemos o mal para o outro. Acontece que esse purgatório, na verdade, aquilo... O que é purgar? Né? É passar por uma dificuldade para nos limpar. E como é que a gente limpa e cura todo o mal que nós fizemos? Praticando todo o bem que se pode. Então, diante disso, um jovem, uma criança, né, no hospital, numa situação extremamente complicada, já nos seus momentos finais, conversando com uma enfermeira apavorou, chamou a psicóloga e falou assim, conversa com esse menino aqui, minha filha, porque eu tô morrendo de medo de estar aqui. E esse jovenzinho que já estava lá na fase de 9, 10 anos, num processo terrível de câncer, né? Já numa situação paliativa já, que já não tinha o que fazer. Ele virou para o enfermeiro e falou assim, nem, vó tá aqui do meu lado, vó fulano de tal tá aqui, eu tô prontinho para ir, eu não aguento mais passar dor. Mas eles estão falando comigo que eu tenho que aguentar as pontas um pouquinho, até minha mãe conseguir entender que eu vou ficar muito melhor com vocês na minha nova casa, lá no céu, do que ficar presa aqui, sofrendo tanto. Mas eles falaram que minha mãe ainda não dá conta, então eu vou ter que aguentar mais alguns dias, até minha mãe conseguir entender. E aí ele foi falando, todo mundo que estava com ele, a enfermeira deu linha do hospital, morrendo de medo de aparecer para ela. Então, há vários relatos de irmãos que passam por isso, né? E tudo tem uma explicação lógica. Numa das obras de André Luiz, ele conta de uma senhora abandonada numa tapera, numa fazenda, onde a casa principal, né? Os maridos e ela, eles trabalhavam nessa fazenda, serviam esses senhores, mas ela ficou doente, tuberculose, então ninguém nem ia lá. E que essa mulher, sem conseguir já força para pedir socorro, já estava numa situação terrível, passam três jovens passeando de uma fazenda na outra, vê a tapera, chamaram, gritaram, ninguém conseguiu responder, colocaram fogo. E aquela mulher é queimada junto com aquela tapera. Depois que os donos da fazenda descobrem, vão descobrir que tinha alguém lá, e aí toda a cidade próxima fica sem entender que tristeza é essa, que Deus é esse, que jovens irresponsáveis são esses. E aí vai se descobrir toda a história. E aquela mulher que foi queimada, que estava nos seus momentos finais, que vivia sozinha com extrema dor, pela doença que ela tinha, aquela mulher foi uma fazendeira muito rica, que em outras eras o seu filho se apaixonou por uma escrava, engravidou, queria ficar com ela e ter os filhos. Ela manda o filho para fora da cidade, longe, numa viagem longe. Inventou essa viagem para ele fazer alguma coisa. Joga no rio os filhos e a mulher e fala, se você chegar do outro lado, um rio violento, se você conseguir chegar do outro lado, você pode fugir. E morre a mulher e os 2 filhos. Quando esse filho volta, teve uma tristeza enorme. E ela se sentiu realizada, porque não poderia ter no sangue da família dela pessoas daquele tipo. Só que ela se comprometeu. Aqueles 3 que passaram e colocaram fogo, sem saber quem era essa pessoa do passado. E ela conta que ao desencarnar, ela sentiu um extremo alívio e libertação. Porque ela pediu a Deus perdão pela dor de ter causado, pelos filhos, pelos netos, por aquela irmã que trabalhou para ela e ela não tinha aprendido a amar. Que ela agora se sentia realmente aliviada, purificada, para uma nova oportunidade, onde pedia para vir com eles, cuidar deles e os amá-los numa próxima oportunidade. Fé verdadeira é só aquela que encara a razão face a face. Então, diante do que é um purgatório, aquilo que nós enxergamos como purgatório, são bênçãos de luz que nos guiam à vida numa nova oportunidade. São bênçãos e grandes oportunidades.
Quando a mãe de Jerônimo Mendonça falou, "Ô, meu filho, com tanta dificuldade, eu ser preso nessa maca, eu fico tão sem entender, o que é isso? Você fica", e ela falava, "Você aí, meu filho, aleijado, ai, todo dia para falar do evangelho de Jesus, eu estou quase acreditando nesse trem de reencarnação. Você não vai parar nunca, suas dores não melhoram." E ele falava, "Mãe, eu não posso perder um minuto. Eu sou aleijado só do corpo, meu espírito nunca mais será." Então é a força que nos alimenta e nos sustenta. É a alegria de estarmos juntos. Joana de Cusa, ao ser queimada junto com o filho, falaram com ela, "Renegue Cristo, renegue esse Jesus que você diz tanto amar." E o filho dela pedia, que, pelo amor de Deus, mãe, é só negar. E ela falava, "O amor do Cristo por nós, que foi crucificado, nada seria se eu negar esse Cristo." E ela e o filho são queimados. Joana de Cusa, Clara de Assis, Joana de Ângeles e seu filho, Divaldo Franco. Nas histórias e nas esferas, o ensinamento de amor que nunca acaba. É cristãos redivivos que precisamos ser, como aqueles cristãos que entravam nas arenas, cantando, glorificando Deus e a vida verdadeira. É esse o sentido que o Espiritismo vem nos convidar. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que assim seja. Que assim seja. Miramês Purgatório. Quando os espíritos inferiores... Pode espirrar, minha amiga. Vambora. Que delícia esse aqui. Quando os espíritos inferiores se reúnem em determinado lugar do espaço por sintonia, eis aí o purgatório, ou se preferes dizer, o inferno para eles. Em quase todos os livros espíritas se notam esses ensinamentos, para que a verdade se faça e todos reconheçam a profundidade do assunto. Inferno, purgatório e Satanás são alegorias, formas de dizer coisas que em outra época não teriam outras explicações, para o curto entendimento da humanidade, mas com o conhecimento da verdade mais acentuada, tudo passou a mudar, principalmente com o advento do Espiritismo. A própria verdade tomou formas diferentes para melhor compreensão dos que já se encontram com certa maturidade espiritual. Você já foi até o... 1013. Tá. Pessoal, vale muito a pena a gente entender, né, sobre purgatório, como você explica que espíritos. Você leu foi 1014, não foi não? 1013. Que fala como se deve entender, o que se deve entender por purgatório? Aqui para mim tá 1013. Isso. Todas as vezes que nós falamos em pagar, o homem criou, porque nós homens somos muito mais severos para julgar e criticar o outro do que Cristo, do que Deus. Deus usa misericórdia. Ele nos permite reencarnar novamente. Quando nós falamos em melhorar a condição, saiu uma reportagem muito interessante de um menino que ele nasceu na Índia, ele foi julgado na rua, ele comia lixo, e é muito comum as famílias, as mulheres vão tendo muitos filhos e às vezes eles vão sendo esquecidos, deixados nas ruas. O próprio governo coloca junta esses meninos, né, em creches e pedem para o mundo inteiro adotar. Então, teve uma mãe canadense que ela chegou a adotar 24 crianças da Índia. E esse menino hoje, que ele foi encontrado na rua, comendo lixo, né? Ele morava escondido dentro de um cinema abandonado. Ele foi pego comendo lixo, aí essa polícia indiana pega, leva ele lá para essa creche, e essa ONG canadense busca e adota esse menino. Então, hoje ele é um chefe muito famoso no Canadá. E durante a pandemia, ele falou o seguinte, ele ficou meio apavorado, porque ele falou assim, olha,
Eu vim de um lugar onde a minha infância, passei muita fome, tirava comida do lixo. E hoje eu tenho um restaurante, trabalho com os melhores pratos, para lugares caros, né? Então ele virou e falou assim, eu não posso, eu não tenho condição de permitir que tudo que eu construí se acabe. Então o que ele fez no primeiro momento? Ele não desistiu. Ele não permitiu que ninguém fosse demitido. E ele passou a fazer alimentação e fazer comidas para aqueles que não podiam sair. E começou também a vender, né, pelo delivery, que ele não fazia antes. E com isso ele conseguiu. Ele disse que teve no primeiro momento aquele ímpeto de desespero, quando ele lembrou das dificuldades que ele passava e comia comida de lixo. E aí ele teve o ímpeto, né, de fazer uma grande virada e ele conseguiu fazer com que seu restaurante alavancasse e que ele ainda conseguisse fazer doação de pratos, de comida lá no Canadá. Então ele disse que aquele ato de amor, de ter sido adotado, fez com que ele agora, neste momento, ele fala, olha, hoje eu tenho tudo, eu tenho uma empresa, eu cuido de alimentação, eu faço alimentos. Então ele fala que isso fez com que ele buscasse força e energia, que ele já tinha conhecido o purgatório, mas que hoje, de tanta oportunidade, ele estaria de frente, convivendo e tendo a oportunidade de encontrar o céu do amor ao próximo. Então é nessas circunstâncias que nós temos que entender que todas as dificuldades, elas nos levam até a alegria ao próximo. E uma mulher muito revoltada, porque ela perdeu a perna, e ela falou que ela nunca mais usaria os seus vestidos, que ela tanto gostava, e em que ela achava isso uma situação muito difícil. E um dia ela descobriu, virou e falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou arriscar. E entrou para uma aula de dança e começou a curtir e viver a vida. E aí ela descobriu que quando ela começou a mostrar que ela tinha uma prótese, várias crianças que escondiam começaram a mostrar também. Uma mãe nos Estados Unidos dizia o seguinte, o filho dela nasceu com uma deficiência em que ele fica muito deformado. E todo mundo achava ruim, porque era um pouco difícil de ver, né, as secreções que ele emitia, que ele soltava. E ela falou que ela fez questão de todo lugar que ela ia, o filho dela ia. Então, existem restaurantes que ela entrava em que eles eram colocados mais no canto, e ela nunca aceitou que sair de casa sem levar o filho. E aí, ela conta que chegou perto dela, depois dela, né, chegaram várias mães perto dela, dizendo para ela o seguinte, olha, eu não tinha coragem de sair com meu filho, porque eu via os filhos de outras mães tão lindos e perfeitos, e o meu com tanta dificuldade, mas no dia que eu te vi no supermercado, na loja, no restaurante, eu descobri que o meu filho é a obra mais linda que Deus me permitiu ter. E eu passei a andar com meu filho e exigi que todo mundo respeitasse, porque eu vi o seu amor pelo filho que você tem. Onde nós estamos, é aí que nós temos que plantar o amor de Deus em nós. Onde nós estamos, é aí que nós temos que ter a coragem de sermos e buscarmos o melhor que nós pudermos ser para o outro. Aonde nós estamos, gente, é aí que nós vamos florescer para darmos frutos e sermos dignos de deixar uma grande história. E às vezes uma grande história é só um abraço. Às vezes uma grande história é só não dar uma resposta ruim, né? Então, diante disso, que nós tenhamos a coragem de amar mais. Que assim seja. Que assim seja. Você vai na próxima? Ou não? Ainda não, né? Não. Ok. Pessoal, nós vamos fazer a nossa prece final. Lembrando que nós estamos hoje, o tópico, a gente falou de ressurreição, né, de reencarnação. E não importa o nome que nós usamos, o que importa é a realidade de Deus, o que nós vivemos, o que está na nossa história. Todo dia temos irmãos chegando, todo dia temos irmãos partindo. Todos nós chegamos com uma data marcadinha para partir. Mas essa partida, gente, é para deixar aqui as nossas histórias,
o nosso corpo. E vamos levar as nossas conquistas e o nosso amor. Vamos levar o abraço daqueles que nos entenderam. Vamos levar o perdão daqueles que nos aceitaram com as nossas imperfeições. E nós vamos levar e mostrar a Deus todo o perfume da flor que nós conseguimos fazer brotar. Que assim seja. Que assim seja.